Estamos aqui em mais uma live. Essa live vai ser uma live muito interessante mesmo. Nós vamos falar sobre um trabalho feito nos Estados Unidos, em que fala sobre a disfunção sexual feminina e o biofeedback de HRV, tipo Cardiomotion. Então, na live de hoje nós vamos discorrer sobre esse tema. O trabalho é um tanto extenso, então eu pulei diversas partes do trabalho para que vocês possam assistir, ler em tempo, no devido tempo de vocês. Esse trabalho traz muita tabela, muito gráfico, e eu vou, logicamente, passar por tudo isso de uma forma muito rápida. Por que eu peguei esse tema, né? Isso é uma busca no Google Academics. No Academics, você consegue resgatar uma série de informações muito rapidamente. Então eu fiz uma pesquisa lá e entre várias publicações, vários artigos científicos que falam sobre o biofeedback, eu escolhi esse falando sobre disfunção sexual feminina, porque é muito importante esse trabalho e eu quero compartilhar com vocês. Então, só como uma introdução ao tema, né? A parte da disfunção sexual feminina é caracterizada quando a dificuldade sexual causa estresse, causa angústia ou incômodo. Eu estou lendo aqui na tela do computador do trabalho, uma parte do trabalho, para que eu possa trazer as informações da forma mais íntegra possível, né? Pode ser dor durante a relação ou dificuldade para ficar excitada. Entende-se que a disfunção apenas quando a situação passa a prejudicar o bem-estar mental da mulher. Então, quando o bem-estar mental começa a ser prejudicado, tem que ser visto com mais critério, né? Além disso, o problema deve estar persistindo por pelo menos 6 meses. A disfunção, então, tem causas multifatoriais e inclui diversos componentes biopsicossociais, componentes biológicos, componentes psicológicos e componentes sociais. Ainda, vivências, experiências e educação sexual, principalmente vítimas de violência sexual, têm grande propensão a terem disfunções sexuais ao longo da vida. Então, essa parte de abuso sexual, de violência sexual, é extremamente sério isso, tem que ser tratado. A disfunção sexual tem alta prevalência entre mulheres. 37% referem disfunção de orgasmo, 37%. 1 em cada 3. 32% referem desejo sexual hipoativo, ou seja, não tem desejo sexual. 28% queixam-se de insatisfação sexual. Ela está totalmente insatisfeita. Tem uma pesquisa do Brasil, feita em 2010, o Prado, que está publicado na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Ele traz que a função sexual em relação à renda da mulher. 28% das mulheres com renda entre 2 e 4 salários mínimos têm problema de disfunção sexual. 17,5% com renda maior ou igual a 5 salários também. E 14,3% daquelas com renda menor ou igual a 1 salário. E fala sobre a escolaridade também. 30,2% das mulheres com ensino fundamental, 24,2% com ensino médio e 13,4% com ensino superior. Bom, o título do artigo é o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, o biofeedback de HRV, aumenta a excitação sexual entre mulheres com transtornos de excitação sexual feminina. Resultados de teste controlado e randomizado. Em inglês seria Heart Rate Variability Biofeedback Increases Sexual Arousal Among Women with Male Sexual Arousal Disorder. Results from a Randomized Control Trial. Foi feita por vários médicos e a líder do projeto é Stantona.
que é do Departamento da Psicologia da Universidade de Texas, em Austin. E também tem elementos, componentes desse grupo do Departamento de Psiquiatria do Hospital General de Massachusetts e Harvard Medical School, Boston. E do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais do Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nova York. Muito bem, eles trazem inicialmente destaques. Logicamente, esse trabalho é voltado à mulher americana, mas, enfim. Disfunção sexual feminina afeta 1 em cada 4 mulheres nos Estados Unidos. A baixa variabilidade da frequência cardíaca tem sido associada à função de excitação comprometida em mulheres. O nível de variabilidade da frequência cardíaca no tratamento aumenta a excitação sexual em mulheres com transtorno de sexual feminina. Ou seja, você aumentando a variabilidade cardíaca, você aumenta a excitação sexual. Resumo: a baixa variabilidade da frequência cardíaca de repouso tem sido associada à má função de excitação sexual em mulheres. Então, por que se fala em variabilidade da frequência cardíaca de repouso? Porque conforme a pessoa se mexe, se ela tem alguma atividade física mais intensa, a variabilidade pode mudar. Então, quando se fala no estado de repouso, significa no estado basal da pessoa. Então, é feita a medição no estado basal. Em um estudo recente, uma única sessão de treinamento autógeno ou autogênico, aumentou a HRV e facilitou melhorias tanto na excitação sexual quanto as sensações genitais percebidas entre as mulheres que experimentam diminuição da excitação. O presente estudo expande esses achados, examinando a eficácia do biofeedback de HRV com e sem tratamento autógeno, como tratamento para disfunção de excitação sexual em ambiente doméstico. Então, basicamente, ele vai separar em 3 grupos: um grupo controle, um grupo só com biofeedback, outro grupo de biofeedback mais treinamento autógeno. Método: os participantes, N igual a 78, foram randomizados em uma das 3 condições: biofeedback de HRV, biofeedback de HRV mais treinamento autógeno e terceiro grupo, que é o grupo de controle da lista de espera, famoso grupo de controle. Cada condição incluía 3 sessões em laboratório. Os participantes das 2 condições ativas completaram 4 a 6 sessões de biofeedback em casa. E os participantes da condição de biofeedback mais treinamento autógeno ouviram uma gravação de treinamento autógeno de 14 minutos antes de completar o biofeedback. Então, o pessoal do biofeedback fez somente o treinamento com biofeedback. O segundo grupo, que é biofeedback mais treinamento autógeno, eles ouviam uma gravação antes. Essa gravação de 14 minutos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa gravação. E aí o grupo controle. E eles fizeram de 4 a 6 sessões de biofeedback em casa. E nessas 3 sessões de laboratório, eles eram submetidos a filmes eróticos, né, para ver qual era a reação dessas mulheres. Ao longo das 3 visitas laboratoriais, os participantes das 3 condições diferem em suas excitações genitais, excitação sexual subjetiva, sensações genitais percebidas. Em comparação com as mulheres do grupo de controle, as mulheres que se engajaram no biofeedback de HRV em casa, com e sem treinamento autógeno adicional, experimentaram aumento na excitação genital, excitação sexual subjetiva e sensações genitais percebidas. Conclusão: estes resultados fornecem suporte preliminar para a contribuição do nível da variabilidade da frequência cardíaca para a função de excitação sexual feminina e para o uso de qualquer uma dessas intervenções ou tratamento de preocupações de excitação sexual. Bom, basicamente a gente sabe que a excitação sexual depende não só da parte psicológica e emocional, né, mas também da resposta do sistema nervoso autônomo. Quando a pessoa está
no estado tranquilo, tem uma atividade parasimpática. E essa atividade parasimpática é quando existe dilatação dos vasos com maior perfusão de sangue. E quando a pessoa está no estado mais simpático, é a hora que chega no orgasmo. Para o homem isso é muito comum e esse mecanismo é muito claro e para a mulher também, né? Mas no caso em que existe o fluxo de sangue nos corpos cavernosos, é quando ele está mais na parte parasimpática e na ejaculação é na parte mais simpática. E aqui para a mulher não é diferente, é o mesmo tipo de mecanismo. E aqui o que acontece muito nessa parte da disfunção sexual é a parte social, a parte emocional, psicossocial, como ele fala, muita pressão em cima, e aí às vezes a coisa não vai bem. Bom, então eu vou começar a ler o artigo. Esse artigo é muito extenso, são 12 páginas, e eu pulei muita coisa, porque senão meu objetivo é apresentar no máximo em 30 minutos. Então eu vou pegar somente aquilo que é mais importante. Eu acho que essa parte de introdução é muito importante porque ele traz uma visão geral da situação. Depois a parte da metodologia, de resultados, tudo eu pego só a parte mais central do trabalho. A disfunção sexual afeta 1 em cada 4 mulheres nos Estados Unidos. Embora o número de mulheres angustiadas por suas preocupações de excitação seja consideravelmente menor que o número de mulheres que relatam problemas de excitação, a prevalência estratificadas por idade de disfunção de excitação com angústia não são triviais. Ou seja, aqui ele está pegando números das mulheres que são angustiadas devido às preocupações com excitação. 3,3% das mulheres entre 18 e 44 anos, 7,5% das mulheres entre 35 e 64 anos e 6% das mulheres acima de 65 anos. Então, elas experimentam baixa excitação associada à angústia. As preocupações de excitação estão ligadas a dificuldades relacionadas a problemas de saúde física e algumas condições de saúde mental. Então vocês veem que isso é um pouco mais complexo do que aparentemente a gente possa entender, né? Mulheres que experimentam dificuldades de excitação e sofrimento relacionados têm uma menor qualidade de vida, menor satisfação no relacionamento e má comunicação sexual com seus parceiros, em comparação com mulheres sem sofrimento. Tanto a baixa excitação sexual quanto a disfunção sexual geral estão correlacionadas com marcadores do aumento de risco cardiovascular. Olha, a baixa excitação sexual está relacionado a riscos cardiovasculares. Isso está claro quando você entende o que é a variabilidade da frequência cardíaca. As pessoas que têm alto risco de problemas cardiovasculares têm baixa variabilidade. E que tem baixa excitação também tem baixa variabilidade. E problemas de excitação angustiantes estão fortemente associados à depressão e ansiedade. Excitação angustiante estão relacionados à depressão e ansiedade. Tanto a depressão quanto a ansiedade reduz a variabilidade da frequência cardíaca. Dado o alcance da condição, bem como suas implicações interpessoais de saúde, a disponibilidade de uma nova intervenção psicossocial que efetivamente aumente a excitação entre mulheres com transtorno de excitação sexual feminina seria clinicamente significativa. Poucos tratamentos visam explicitamente a excitação sexual das mulheres. Aqueles que o fizeram ou levam apenas melhorias marginais têm alguns índices de excitação, mas não conseguem medir componentes críticos da excitação sexual. Estudos de tratamento psicológico têm focado principalmente em testar protocolos de terapia cognitiva comportamental e protocolos baseados em mindfulness em mulheres com baixo desejo. Embora alguns dos resultados baseados em mindfulness tenham incluído mulheres com baixa excitação. Os resultados dos estudos baseados em TCC, terapia cognitiva comportamental, não têm sido particularmente promissores.
Nos 2 experimentos que examinam a eficácia do TCC para baixo desejo, uma parcela considerável da amostra não se beneficiou do tratamento. Outro estudo comparou 2 sessões de TCC a 2 sessões de tratamento baseado em mindfulness para mulheres com sofrimento sexual e histórico de abuso sexual infantil, muito sério. Embora as mulheres de ambos os grupos tenham experimentado redução significativa no sofrimento sexual, não houve aumento significativo da excitação sexual subjetiva e da excitação sexual genital em ambos os grupos. Os tratamentos baseados em mindfulness, que treinam os participantes a se concentrarem em seus pensamentos, emoções e sensações sem julgamento, ele traz aqui uma referência ao Kabat-Zinn, 2003, tem sido comparativamente mais bem sucedido em mitigar sintomas de disfunção sexual feminina. Então, ele traz que tratamentos baseados em mindfulness têm sido bem mais sucedidos. Um dos primeiros estudos de tratamento baseado em mindfulness, mulheres com baixo desejo ou excitação experimentaram aumento significativo do desejo e diminuição do sofrimento, mas apenas melhorias marginalmente significativas na excitação subjetiva e sensações genitais percebidas. Ele vai descrever um pouco melhor o que são essas excitações subjetivas e sensações genitais percebidas. No único estudo que comparou um tratamento baseado em mindfulness com um grupo de controle de tratamento, a intervenção levou a aumentos significativos do desejo, a percepção de lubrificação, a satisfação sexual, a excitação subjetiva e ao funcionamento sexual geral, mas os autores não mediram diretamente a excitação genital. Além disso, todos os protocolos de atenção plena adaptados para mulheres com disfunção sexual são baseados em grupo, que podem não ser viáveis, acessíveis ou desejáveis para todas as mulheres que estão angustiadas pelo seu nível de excitação. Então, ele traz que esses trabalhos em grupo muitas vezes inibem as mulheres de participar, elas não querem se expor, muitas vezes elas não dão continuidade nos tratamentos, elas desistem por causa disso, e torna-se uma situação bastante embaraçosa para a mulher. Então, ele fala que essas reuniões, esses protocolos de atenção plena adaptados para mulheres com disfunção sexual são baseados em grupo, que podem não serem viáveis, acessíveis ou desejáveis para todas as mulheres. Por exemplo, ele traz uma citação: Broto e Bason, 2014, desenvolveram 4 sessões em grupo de 90 minutos que incluíam meditação mindfulness, terapia cognitiva e psicoeducação. Essas 4 sessões foram espaçadas com 2 semanas de intervalo e duração de 8 semanas total. Da mesma forma, um estudo separado que adaptou a terapia cognitiva baseada em mindfulness para tratar a combinação de baixo desejo e excitação incluiu 8 sessões semanais em grupo. Os tratamentos baseados em grupos não só exigem um compromisso de tempo significativo dos participantes, como também exigem o acesso a facilitadores treinados. Mulheres que não podem se comprometer 8 semanas com o tratamento de suas preocupações sexuais, ou que vivem em áreas que não possuem prestadores qualificados ou clínicas especializadas em medicina sexual, provavelmente não se beneficiarão de intervenções baseadas em mindfulness. Agora ele traz sobre variabilidade da frequência cardíaca. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV, definida como o grau de variação nos períodos de tempo entre batimentos cardíacos sucessivos, também pode ser um alvo de tratamento adequado. Então, lembrando que a variabilidade da frequência cardíaca, ele mede o intervalo entre batimentos consecutivos, que é o caso do CardioEmotion. Ele mede, então, entre um batimento e o outro, qual é o intervalo de tempo, e ele vai medindo os intervalos de tempo e aí faz todo o estudo de como está o sistema nervoso autônomo da pessoa naquele instante. Então ele traz isso aqui, essa introdução. Transtorno de saúde mental caracterizado por desequilíbrio autônomo
incluindo depressão, ansiedade, transtorno de excitação sexual, foram associados à baixa variabilidade da frequência cardíaca. Então, o ponto é exatamente esse. Quando a variabilidade da frequência cardíaca é muito baixa, ou seja, quando o coração está batendo como um metrônomo, significa que ele está com dificuldade em se adaptar. Ele não tem flexibilidade de adaptação ao ambiente. Isso diminui a variabilidade, ou seja, a variabilidade é baixa. E como ele traz aqui, que diversos transtornos de saúde mental são caracterizados pelo desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. E o Cardio-Motion, ele mede a atividade do sistema nervoso autônomo. Por isso que nessas lives, esse aqui é a número 28, né, e mostra vários estudos com depressão, com ansiedade, com uma série de transtornos sempre associados ao desequilíbrio do sistema nervoso autônomo. Como marcador de equilíbrio autônomo, a variabilidade da frequência cardíaca é provavelmente relevante para a etiologia da excitação genital. Você está colocando a natureza da excitação genital com uma variabilidade. A variabilidade da frequência cardíaca também tem sido associada à regulação emocional, que depende da capacidade do indivíduo de ajustar a excitação fisiológica momentânea. Então, se a pessoa está muito angustiada, muito agitada, muito ansiosa, ela não vai conseguir o relaxamento necessário. O HRV superior, que é indicativo do sistema nervoso autônomo mais flexível, é a flexibilidade do sistema nervoso autônomo, isso que é o ponto central dos tratamentos com Cardio-Motion. Permite uma rápida geração ou uma modulação de estados fisiológicos e emocionais a fim de atender às demandas situacionais. Em contrapartida, a rigidez autônoma, ou seja, a pessoa não consegue se adaptar facilmente, o sistema nervoso autônomo dele não se adapta, o sistema simpático parasimpático não se adapta facilmente, porque ele está com baixa flexibilidade, né? Compromete a capacidade de ajustar as respostas corporais em conjunto com mudanças ambientais. É como se você tivesse muita excitação simpática, do medo, de ansiedade, de depressão, de fobias de uma geral, em que esse estado permanece na pessoa, ele não consegue voltar a se equilibrar. Isso mostra uma baixa flexibilidade do sistema nervoso autônomo. E quando você faz o treinamento com Cardio-Motion, você ganha a variabilidade da frequência cardíaca, consequentemente você ganha a flexibilidade do sistema nervoso autônomo de se equilibrar. Supomos que o nível de HRV, da variabilidade da frequência cardíaca, pode estar relacionado à excitação sexual subjetiva devido ao papel na regulação das respostas fisiológicas e emocionais, porque a excitação sexual subjetiva reflete o engajamento positivo durante a atividade sexual. Considere uma mulher que não está procurando se envolver em sexo quando o parceiro se aproxima dela e inicia a atividade sexual. Se essa mulher é receptiva aos avanços do parceiro e tem um grau relativamente alto de flexibilidade autônoma, seu corpo se adaptará fisiologicamente para atender às demandas da situação sexual. Essa resposta adaptativa provavelmente facilita sentimentos de excitação mental ou excitação psicológica, o que pode contribuir para o ciclo de feedback positiva. Uma mulher com menor nível de flexibilidade autônoma pode não ajustar seu corpo tão facilmente de acordo com a situação sexual, deixando-a fisiologicamente e emocionalmente despreparada e talvez finalmente comprometendo sua excitação subjetiva. Essa compreensão, nossa compreensão desse ciclo é informada pelo modelo cíclico de Bayes da resposta sexual feminina, Bayes 2001. Bom, aqui ele descreve o modelo, eu não vou entrar nesses detalhes, se quem quiser, eu vou deixar o link aqui lá no nosso YouTube, ou vocês podem entrar em contato com a gente passa para vocês o link para verem o trabalho na íntegra. Agora ele fala todo esse mecanismo segundo Bayes 2001. Ele reconhece as associações complexas entre a situação sexual subjetiva e genital.
Bom, a maior variabilidade da frequência cardíaca pode influenciar positivamente a excitação subjetiva através do aumento da flexibilidade psicológica e da receptividade às dicas sexuais. É importante ressaltar que a pesquisa mostrou que o HRV pode ser aumentado agudamente usando treinamento autógeno, uma técnica de relaxamento psicofisiológico que requer autossugestões verbais, invocando sensações específicas no corpo. Isso se assemelha muito à hipnose. Quando você trabalha com hipnose, você dá sugestões verbais para a pessoa e aí começa a ter as mudanças, as transformações na parte mental e na parte fisiológica também. Relevante para a pesquisa atual, o tratamento autógeno também foi encontrado para aumento tanto na excitação sexual genital quanto na excitação sexual subjetiva em mulheres sexualmente funcionais e excitação subjetiva em mulheres com problema de excitação sexual. Bom, eu vou continuar aqui. Os resultados desses estudos revelaram que em pequenas amostras de mulheres o treinamento autógeno efetivamente aumentou a variabilidade da frequência cardíaca. Então, como se ela fizesse uma auto-hipnose, né? E a excitação sexual subjetiva e a excitação sexual genital. No entanto, a intervenção de treinamento autógeno não levou à melhoria da excitação genital entre mulheres com transtorno de excitação sexual feminina. E esses estudos não acompanharam os participantes após visitas laboratoriais para determinar se o tratamento resultou em efeitos de longo prazo em sua função de excitação sexual. Blá, 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 blá. O método de controlar a respiração, a frequência ressonância, ou seja, a coerência cardíaca, o biofeedback de HRV consiste em analisar dados da frequência cardíaca batida a batida para fazer parte da medida e quando a pessoa segue o protocolo de respiração ritmada, com o propósito de aumentar a arritmia sinusal respiratória. Muito bem. E combinar essa arritmia sinusal respiratória com padrões de frequência cardíaca. Vocês que têm o Cardiomotion conhecem muito bem, não preciso estar explicando isso aqui. O biofeedback de HRV foi relacionado a melhora da função autônoma global. Então, todas aquelas funções relacionadas ao desequilíbrio da variabilidade da frequência cardíaca podem melhorar no treinamento com biofeedback de HRV. O procedimento visa melhorar a reatividade autônoma e aumentar o controle voluntário sobre os processos fisiológicos que, de outra forma, estão fora da nossa consciência, né? da nossa possibilidade. Nos últimos anos, o biofeedback de HRV também se mostrou promissor no tratamento de vários transtornos que estão especificamente associados ao desequilíbrio autônomo, incluindo a depressão, ansiedade e TEPT. Tem várias lives falando, lives anteriores que eu fiz, falando de asma, falando da cognição, ou seja, ela é muito mais abrangente do que simplesmente só depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. O mecanismo-chave que se acredita ser responsável pelos efeitos benéficos do biofeedback de HRV é um aumento no ganho do baroreflexo. O baroreflexo, então, é um modo automático, ou seja, um modo reflexo que nós temos de equilibrar nossa pressão arterial, associando a respiração e a frequência cardíaca. Essas vias afetam áreas cerebrais conhecidas por estar envolvidas na regulação e humor, especificamente o locus cereus, o córtex órbitofrontal, hipocampo, ínsula e amígdala. Lembrando então que nós temos essa via, que é a via do baroreflexo, e uma outra via que é chamada de vias aferentes vagais, que vai do coração para o sistema límbico nosso. E essas vias aferentes, vias vagais, afetam áreas cerebrais conhecidas por estar envolvidas na regulação e no humor, especificamente locus cereus, córtex órbitofrontal, hipocampo, ínsula e amígdala, a amígdala do hipocampo.
Então, por isso, em nossos cursos, nós enfatizamos muito essa parte da amígdala. A amígdala cerebral ela é extremamente importante na parte do controle emocional. O locus cereus é uma parte pequena e azulada do tronco cerebral que libera a noradrenalina, um neurotransmissor responsável pela regulação do ritmo cardíaco, atenção, memória e cognição. Tudo está relacionado lá com o tronco cerebral. Os protocolos de biofeedback foram testados em uma variedade de populações clínicas e, em geral, os achados sugerem que essa prática melhora o desempenho psicomotor, os estados cognitivos e psicológicos e o funcionamento fisiológico. Melhora do desenvolvimento de psicomotor. Tem um trabalho que foi feito por uma equipe de basquete, se eu não me engano, na Índia, numa universidade indiana, mostrando o ganho no desempenho psicomotor desses atletas, melhorando os arremessos, melhorando a concentração, o foco, o passe, o estilo de equipe, além de aumentar a variabilidade da frequência cardíaca quando eles treinam com o biofeedback de HRV, ou tipo Cardio-Motion. Dos estados cognitivos, tem uma live que eu mostro que os estados cognitivos estão interligados na córtex pré-frontal, junto com a respiração ressonante. Então, quando você entra em coerência cardíaca, existe uma interconectividade cerebral, né? Vários centros cerebrais eles se conectam, inclusive essa parte relacionada à cognição. Aos psicológicos, já bastante explorado, e funcionamento fisiológico. Aí explica então por que o biofeedback, o treinamento com Cardio-Motion é importante. Quando você equilibra o sistema nervoso simpático e parasimpático, você está equilibrando o seu funcionamento fisiológico. Então existe a redução da hipertensão arterial, a redução de crise de asmas, algumas cardiopatias, e, enfim, tem uma série de benefícios. É evidente que o biofeedback de HRV é particularmente útil para populações clínicas, cujo equilíbrio autônomo muda muito por estado predominante simpático. Então, toda vez que você tem o estado do sistema nervoso autônomo simpático muito excitado, com baixa flexibilidade, ou seja, ele está excitado e você não consegue equilibrar ele, então tem uma série de problemas associados. Depressão, ansiedade e TEPT estão todos associados à ativação excessiva do sistema nervoso simpático. E essas condições também foram ligadas à baixa excitação sexual em mulheres. Então, se a pessoa tem baixa flexibilidade e tem uma alta ativação do simpático, ela não consegue a adaptação ao ambiente. Entre as mulheres sexualmente funcionais, há um nível ideal de excitação do sistema nervoso simpático que facilita o aumento da excitação genital. A ativação excessiva ou muito pequena inibe a excitação genital, enquanto os níveis moderados de excitação aumentam essa ativação. No entanto, mulheres que têm atividade do sistema nervoso simpático hiperativa na linha de base, por exemplo, mulheres com histórico de abuso sexual infantil ou TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, não experimentam um aumento de excitação sexual após a excitação do sistema nervoso autônomo. Isso significa, então, que elas estão com baixíssima flexibilidade autônoma. Além disso, o problema sexual mais comum entre mulheres com histórico de abuso sexual e transtorno de estresse pós-traumático relacionado à baixa excitação sexual. Esse é o mais importante. Mulheres com alta ansiedade também apresentam menores aumentos da excitação sexual fisiológica em resposta a um filme erótico, em comparação com mulheres com score de aumento de ansiedade na frequência moderada. Bom, então vamos lá. O objetivo do presente estudo foi examinar os efeitos do biofeedback na função da excitação sexual entre mulheres que relatam problemas com excitação genital ou sexual subjetiva. Imaginamos que em um mês de biofeedback de HRV com e sem treinamento autógeno melhoraria a excitação sexual subjetiva
e a excitação genital percebida, possivelmente levando às melhorias clinicamente relevantes na função da excitação sexual. Também temos a hipótese de que as mulheres que receberam biofeedback e treinamento autógeno do HRV experimentariam os maiores ganhos de excitação em comparação com as mulheres randomizadas para outros dois grupos. Ou seja, eles achavam que associando o biofeedback com o relaxamento autógeno, o treinamento autógeno, era mais efetivo do que somente com o biofeedback. Enfim, supomos que o biofeedback com e sem treinamento autógeno levariam a aumentos marginais, ou seja, as pessoas sem treinamento não teriam esse benefício. Métodos, participantes. Os participantes foram recrutados da comunidade local por meio de folhetos, panfletos, anúncios. Esses materiais instruíam os participantes potenciais para ligar para o laboratório, blá, 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 blá. Bom. Mulheres que se identificaram experimentando pelo menos 2 tipos de sensação genital, e assim vai. Bom, então eles selecionaram aí as pessoas. Eles selecionaram 75 e desses 75 ficaram 65 e usaram 25 para a condição de biofeedback, 25 para biofeedback e treinamento autógeno e 15 para a condição de controle, que é a lista de espera. De acordo com diretrizes, tamanho de amostra, blá, 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 blá. Materiais e estímulos. Então, como eles fizeram estímulos dessas pacientes? 3 filmes audiovisuais de 10 minutos foram utilizados como materiais de estímulos. Eles foram contrabalanceados e combinados para o conteúdo. 3 filmes incluíam um segmento neutro de 4 minutos, seguido por um segmento erótico de 6 minutos. Mas ele tem toda uma descrição de como é que eles fizeram as medidas. Então, eles fizeram as seguintes medições da função sexual e função de excitação. Eles analisaram a variabilidade de frequência cardíaca, a excitação sexual genital, a excitação subjetiva, a excitação genital percebida. Alguns foram com um questionário, outros foram com sensores locais, em que mediam a passagem de sangue, aumento do fluxo sanguíneo local. Bom, o estudo envolveu 3 sessões laboratoriais e um levantamento de acompanhamento de 1 mês. Os participantes foram randomizados, blá, blá, blá. Então, ele fala nas sessões e assim vai. Análise dos dados, os participantes da condição HRV foram obrigados a completar pelo menos 8 sessões de biofeedback em casa, e os participantes da condição de biofeedback mais o treinamento autógeno também foram obrigados a acoplar treinamentos autógenos ou autogênicos e biofeedback de HRV por pelo menos 8 vezes. Então eles faziam o treinamento por 14 minutos e daí faziam o biofeedback por 20 minutos. Para a maioria dos participantes, as condições tal aumentou, blá, blá. Vamos lá. Resultados primários. Então, eles avaliam excitação sexual subjetiva contínua, sensações genitais percebidas, discreta excitação subjetiva e sensações genitais percebidas. Aí tem toda a discussão. Eu vou passar mais para o finalmente, que já passou do horário. Os resultados desse estudo sugerem várias metas para futuros experimentos que examinam a relação entre a excitação sexual feminina, a variabilidade da frequência cardíaca e o equilíbrio autônomo. É evidente que o aumento da variabilidade da frequência cardíaca facilita o aumento das sensações genitais percebidas e que os valores maiores da HRV impulsionam maiores mudanças na excitação sexual subjetiva. O biofeedback de HRV, baseado em aplicativos com ou sem treinamento autógeno, será clinicamente útil para as mulheres que acham as intervenções de saúde sexual baseadas em grupos pouco atraentes e as mulheres que não conseguem acessar esses grupos. Então, por que o biofeedback é mais simples? Porque você pode ter em casa, você não precisa frequentar grupos, você não precisa estar à disposição no horário dos outros.
Então a pessoa pode ter em casa e usar em casa e ter os benefícios. Com alguma orientação inicial de um terapeuta ou profissional de saúde, mulheres que não estão interessadas em divulgar seus problemas de excitação para um grupo poderão acessar e se envolver em tratamento a partir da privacidade de suas casas. Em resumo, nossa intervenção teve efeito significativo na excitação geral, excitação subjetiva e sensação genitais percebidas. Há algumas evidências de que os efeitos são de fato mediados pelo aumento da variabilidade. Mas parece provável que existam múltiplos mecanismos em jogo. Essa intervenção pode ser particularmente apropriada para mulheres com transtorno de excitação sexual feminina, secundárias à alta atividade do sistema nervoso simpático e baixo controle cardíaco parasimpático, como mulheres com histórico de abuso sexual infantil, ansiedade sexual e transtorno de estresse pós-traumático. Enquanto isso, os médicos devem considerar oferecer o biofeedback de HRV, a combinação de biofeedback com treinamentos autógenos para pacientes do sexo feminino com preocupações genitais e subjetivas de excitação. Então, pessoal, esse artigo aqui ele é muito longo. É cheio de gráficos, cheio de medição, é muito interessante, então ele traz uma visão bastante importante de como pode ser melhorado a saúde da mulher. Né? Bom, então acho que era isso que eu queria falar por hoje, e não esquecendo que na próxima segunda-feira às 9 horas nós teremos mais um pouco de CardioEmotion, de biofeedback de HRV. Então, nesta live nós falamos sobre o título do trabalho: o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca aumenta a excitação sexual entre mulheres com transtorno de excitação sexual feminina, resultado de um teste controlado e aleatório. Enfim, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. E não esqueça de participar dos nossos cursos. Nossos cursos a gente entra em toda a parte teórica, dando condição para vocês entenderem quais são os fenômenos que estão envolvidos no funcionamento do CardioEmotion. Agora nós vamos ter também um curso no mês que vem sobre hipnose clínica, em que a gente associa mais ou menos esse treinamento autógeno através da hipnose junto com o biofeedback. Então é um curso bastante interessante e que tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Mesmo que não queiram trabalhar com hipnose, mas por entender o mecanismo subjacente, quando a gente fala da mente consciente, da mente subconsciente, da mente inconsciente, como é que isso pode alterar o nosso comportamento. E o curso é bastante interessante. Se vocês tiverem interesse, eu aconselho vocês a participarem. Tá bom, muito obrigado por hoje e a gente se vê na próxima semana.